Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumugem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despadeça a lança, queima os carros do fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está aqui um salmo escrito para um dos filhos de Corá. Interessante, né? A gente vê aqui um filho de Corá escreveu um salmo como esse, né? Da autoria que é esse salmo. Sabe que Corá, Abirão e Datã foram os três homens, né, que chefiaram ali a grande rebelião contra Moisés. E os filhos, né, pelo menos esses não copiaram seu pai. Ou, melhor ainda, pegaram o exemplo do pai, escreveram um texto tão belíssimo como esse, que é o Salmo 46. É a prova que não tem aquela coisa de que eu sou manipulado, vou fazer aquilo que é de errado, porque me ensinaram errado. Não. Aqui, os filhos de Corá fizeram diferente. Eles simplesmente seguiram a rota de Deus, o caminho do Senhor. E escreve esse salmo tão belíssimo, né? É um hino que fala da confiança num Deus inabalável, um Deus supremo, soberano, um Deus que tem o controle de tudo, tanto nas nossas vidas, como também de todas as coisas. O fato de estarmos aqui, porque tem o controle da nossa vida. Ele sempre está presente, mesmo que a gente não perceba ele presente. Não tem aquele momento ruim, e geralmente quando nós estamos passando por adversidade, por alguma coisa semelhante, a gente acha, né, que Deus não está presente ali conosco, que Deus não faz presente ali no nosso meio. Estamos errados, né? Ele está muito mais presente do que nós imaginamos. Vocês já imaginaram, né, quem somos nós quando estamos dormindo? Né? Completamente vulnerável, né? Estamos dormindo, você está vendo o quê? Você está se autoprotegendo durante o sono? Alguém se autoprotege durante o sono? Está dormindo mesmo, né? Quantas vezes a gente vê aí situações que pessoas são mortas porque estão... porque de acordo com porque não estão vulneráveis, porque estão vulneráveis, né? Porque não pode se defender. Mas Deus, se estamos aqui, se amanhecemos hoje, é porque Deus esteve conosco, Deus está conosco, né? Essa é a maior certeza que temos. É por isso que ele fala aqui no verso 10, né? Esse verso 10 é muito interessante. Aquietai-vos e saiba que eu sou o Senhor. Né? Então, fique quietinho.
não precisa se movimentar, não precisa se preocupar, não precisa ficar perturbados, não precisa ficar conturbados ou desesperados, porque eu sou os Deus. Eu sou o Deus de vocês. Como nós falamos aqui inicialmente, desde o início Deus trabalha em nossas vidas para a gente poder ter essa certeza. Infelizmente, às vezes, nós somos levados de uma forma que parece que a gente não quer entender isso. Ou que a gente, na verdade, deixa passar isso de lado. Como é que eu falo isso? Pelas atitudes. Não falo somente de alguns de nós, mas todos nós somos assim. Nós estamos aqui, quando está tudo bem, vamos sempre ficar ali cantando, exaltando. Quando as coisas ficam ruins, a gente parece que a gente deixa de lado, não quer cantar mais, não quer mais ler a Bíblia mais, não quer orar mais. Eu sempre fico observando, né, esses homens que passaram na Bíblia, por exemplo, Moisés passou 40 anos no deserto. Até antes do deserto, a Bíblia fala que Moisés era um homem que achava que ele poderia, como um príncipe do Egito, poderia defender Israel. Deus, ele faz o contrário, ele quebra Moisés e leva-o para o deserto, para ele aprender lá que quem faz a obra, o homem, a pessoa que vai fazer a obra não é o homem, não é eu, é Deus. Então, Moisés, quando ele volta do deserto para ir para o Egito, ele vem exatamente com esse pensamento. Opa, é tanto que ele fala, né? Que sou eu, Senhor, para ir lá? Eu tenho lábios impuros, eu não tenho condições. Né? E Deus fala assim, não, é eu que vou contigo, rapaz. Ainda bem que você entendeu isso, né? Ainda bem que você entendeu que quem está fazendo a obra aqui sou eu, não é você. E aí vai. A história percorre toda vez na Bíblia sobre isso. E todos os homens, mulheres, você estava lendo sobre Jael, estava lendo sobre Débora, mulheres que foram valentes, né? Viu? Você vai dizer para vocês também, né, mulheres? Irmãs aí, ler um pouquinho sobre essas mulheres, estudar um pouquinho sobre elas, sobre a valentia de Maria, que mesmo no meio da situação mais adversa, porque, gente, naquela época ser mãe, sem ser casada, era complicado. E, de repente, Maria, sem se casar com José, aparece grávida. Né? Aí ele vai explicar que é do Espírito Santo. Ah, foi o Espírito Santo que me botou. Não, a situação foi... E diante da lei ainda tinha outro problema. Ela poderia ser apedrejada. Olha a situação, não é fácil. Foi corajosa. Maria foi corajosa. Porque Deus escolheu ela para poder fazer a parte da encarnação de Deus sobre essa terra. Para poder dar luz a Jesus. Escolheu ela porque uma coisa que temos a aprender, que Deus escolheu você para fazer alguma coisa, confia que Deus está com você. É Ele que vai fazer por você. E quando Deus escolhe, sabe, quando Deus nos escolhe para fazer alguma coisa, é porque Ele tem certeza que eu tenho condições, que você tem condições, que nós temos condições de fazer. Nunca recuemos, mesmo que as diversidades sejam diante, porque Maria poderia muito bem desistir, Moisés poderia parar no caminho, José merece muito mais ainda a atenção, que ele poderia ter parado, eu vou desistir de tudo. Poxa vida. Mas ele não desistiu. Abraão não desistiu, porque eles sabiam que Deus era com eles. Que Deus era com eles. É por isso que nós, a cada dia, precisamos, em cada culto que nós viemos aqui, ouvir o que Deus tem a falar conosco de uma forma que não venha eu entender de uma forma superficial, mas objetiva para a minha vida. Entendeu? O que eu tenho que fazer para poder alcançar isso que o pastor falou, que a pastora falou, que o irmão, que a irmã falou? O que eu tenho que fazer para alcançar aquela palavra que eu ouvi lá na rádio, lá na internet? O que eu tenho que fazer para alcançar isso? Sempre tem que ser essa a nossa pergunta. A pergunta sempre é: o que eu tenho que fazer para poder chegar mais próximo de Deus? O irmão tem ideia do que significa estar próximo de Deus? Moço,
nós não temos ideia. Mas que é uma coisa muito gostosa. Porque quanto mais próximos estivermos de Deus, mais protegidos estaremos, mais certos estaremos, mais confiante estaremos. É isso que o Salmo 46 está procurando a nos ensinar. É justamente isso, ó, o Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aqui se fala nesse primeiro ponto do refúgio, da fortaleza que é o nosso Deus. Às vezes nós damos ou procuramos, não diretamente, mas procuramos dar sempre uma moral para Satanás. Como que é essa moral que às vezes damos para Satanás? Simplesmente. É quando nós deixamos que as adversidades, que as tribulações, ela nos afeta. Ela nos faz parar. Ela nos faz angustiar. Paulo fala angustiado, mas não destruído. Eu posso estar lá no chão. Eu posso estar todo arrebentado, mas eu não posso perder a minha fé. Irmãos, não sei se o pastor Silvio está enviando para vocês aí o estudo que nós estamos falando sobre o livro de Jó. Não tiver, a gente vai depois ver direitinho, entrar no grupo de você para poder fazer isso aí. E ali nós aprendemos com Jó muito isso. Se formos observar o inicial de Jó, onde estamos falando ainda até o capítulo 7, a gente vai observar que Jó, de maneira alguma, de porta alguma, Jó blasfema contra Deus. Por mais que aparentemente pareça que as suas palavras sejam uma blasfêmia, mas não é blasfêmia. Ele entende que Deus, por mais que esteja lá no meio dos cacos, no meio da dor, no meio das perdas, mas ele sabe que ele, Deus, é o refúgio, é a fortaleza dele. E Deus, ele é tudo, ele é uma ação ativa, contínua nas nossas vidas. Ele sempre está ali, sabe? O salmista aqui está dizendo assim, olha, eu não... falo para nós não temermos o que se passa lá fora. Ontem mesmo, estava uma situação difícil em Itaguaí, né? Essas guerras de milícia aí é um caso sério, né? O morador fica no chove das balas aí, chovendo bala para lá e para cá, e fica no meio delas, né? Mas você observa que mesmo assim Deus tem nos guardado. Eu sei que também vocês passam por aqui também, a situação com Santa Cruz também. De vez em quando também tem umas coisinhas aqui. Mas Deus é o Deus que nos fortalece. Não vamos temer. Enquanto o mundo está em guerra, nós estamos em paz com Deus. Enquanto os pessoal estão aí fora, vivendo numa situação assim, assado, não é nessas brigas total, nós estamos aqui vivendo em comunhão com o nosso Deus, nos preparando para nos encontrarmos com Ele pessoalmente. Você tem ideia do que significa isso? Se um pouquinho que a gente recebe de Deus aqui, se esse pouquinho já é o bastante, ou nos faz sentir bem, imagine, meus irmãos, viver assim eternamente. A glória. Viver, sabe, perto da presença dele, aos pés dele. E aqui o salmista ele fala sobre isso. E ele dá sequência a esse salmo, falando sobre essa chamada cidade. Ele fala um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quer dizer, Deus é esse rio que vem a cada dia nos alegrar. A água, na verdade, ela se representa alegria, vida. É tanto que o pessoal está querendo ir para Marte e encontrar água lá, né? Quem sabe que se encontrar água lá em Marte, alguém vai poder ir viajar para lá. Imagina só, irmãos, eu encontrar água, vou ter que ir lá para Marte viajar. Né? Coisa de louco esse pessoal, né? Os cientistas são tudo doido, né?
Mas a verdade é que a água é o símbolo da vida. Né? Está aqui. O João, sempre muito ativo, está aqui nos trazendo água. O João, ele sabe que a água ela tem um valor muito grande. Por que dá água para a gente, João? E a água tem esse valor. Ela traz vida. É tanto que o nosso corpo, se não vai a memória, é 75%, não é isso mesmo? Me ajuda aí, é isso mesmo? 75% do nosso corpo é água. E se a gente não beber água, isso tem problemas. Então mostra claramente que a água ela é muito importante para o nosso corpo. Ela é muito importante para a igreja. A água significa a presença de Deus contínua na nossa vida. Observe que Jesus disse em João, capítulo 7, versículo 38. Ele fala assim, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. A palavra é a água. É porque muitos de nós, às vezes, estamos sempre apáticos diante das adversidades. O que falta é porque estamos com sede. A sede é a fadiga, não fadiga? Não tem aquela coisa que você chega, quando está sede, você fica fatigado? Então essa é a situação que está o mundo hoje. Ele está com sede de Deus, mas não querem beber da água de Deus. Jesus chegou para cá, a mulher samaritana, né? Ele estava lá, olha, eu tenho uma água aqui, que é melhor do que essa do poço aí. E quem beber desta água, nunca mais terão sede. A mulher ficou curiosa, opa, quer dizer que... Mas Deus já tinha visto naquela mulher, ela estava muito sedenta. Levava uma vida difícil, problemática, aonde vivia, sabe, de quebra de relacionamento, e sabe que relacionamento quando se quebra, ela arrebenta a vida do homem como da mulher. E ela está vivendo assim, difícil, toda seca por dentro, precisando de vida, sendo que algo desse para ela uma vitalidade, uma vitamina que pudesse levantar ela, tirar ela daquela vida difícil. E quando Jesus fala, então eu vou lá. E ele disse, olha, eu tenho uma palavra para você. Eu sou a água da vida. E ela, quando encontra Jesus, ela recebe esta água, essa vida. É isso que todos nós precisamos a cada dia. É por isso que é bom que sempre tenhamos um devocionais durante toda a manhã. Né? Está aqui o irmão Vanil, que trouxe aqui uma série de estudos aqui, que ele falou assim, agora Deus mandou voltar a estudar de novo. Olha que coisa linda, né? Eu fico feliz quando eu ouço essas notícias, né? Quando eu vejo assim, alguém dizer assim, Deus me mandou, eu estou aqui, vou voltar a estudar de novo. Porque isso se chama caminho para o avivamento. Porque o avivamento, na verdade, não é simplesmente pular, gritar, espernear, não. O avivamento é estar em comunhão contínua com Deus. É isso que é avivamento. Se a gente não ficar nessa situação toda aí, não entrar nessa situação, a gente vai sempre ficar pensando, está faltando algo na minha vida. Aí você amanhece, às vezes mal-humorado, sem aquele ânimo, sem aquela vitalidade. O que está faltando para eu? O que está faltando? Está faltando alguma coisa. Sempre assim acontece com a gente? Está faltando alguma coisa? Está faltando Deus. Eu falei aqui numa mensagem anterior aqui, que a gente não se lembra, que o homem
Ele foi criado para viver com Deus. Ele foi criado para ter vida contínua em comunhão com Deus. Quando o homem não sai disso, é isso que você vê aí fora. A situação que você vê aí fora. As pessoas vivem tumultuadas, cheias de problemas, mal-humoradas, andando sempre em cursos diferentes do que ela acha, e isso faz ela ficar mais amargurada ainda, porque ela queria andar aqui, mas sempre está andando ali, andando cá. Por que isso acontece? Porque falta Deus na vida deles. Por mais que as coisas sejam difíceis, meus irmãos, sem Deus é pior. Porque lá fora, irmãos, olha, quer ver uma coisa? Jesus disse uma coisa interessante no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 até o 27. Ele fala ali sobre aquela parábola do construtor. Todo mundo se lembra disso? Ele falou assim, olha, quem ouve essas minhas palavras e as cumpre, serão semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, correram os rios, choveu e a casa não caiu. Porque ela foi construída sobre a rocha. Aí ele repete de novo, apenas com observação. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as cumprem, a observação é essa, serão semelhantes àqueles que estarão construindo a sua casa sobre a areia. Vão soprar os ventos, vão correr os rios e a casa caiu. Qual foi a diferença? Mesmo os rios que correram para aquele que construiu sobre a rocha, também correu para aquele que construiu sobre a areia. As lutas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, mas só vai vencer quem estiver firme na palavra do Senhor. Não existe outro caminho. É ela que nos fortalece. Quantas vezes nós passamos por isso, eu já passei por várias situações na minha vida que eu fui questionado por aquilo que eu li, por aquilo que eu estudei. Eu mesmo me questiono, porque eu olho, eu estudo a palavra, sempre estão fazendo nosso devocional, estudando a palavra, e aquilo tem chamado a nossa atenção. E aí, entra a diferença. Fulano desviou. Por que desviou? Porque não estava firmado. Aí eu sempre gosto de lembrar, acho que muitos de nós já conhecemos a história do Três Porquinhos, já lembra dele? Três Porquinhos, Lobo Mal, lembra, Jorge? Eu queria comer os porquinhos. Aí um lá construiu uma casa sobre palha, o outro madeira e o outro no tijolo. Os dois se deram mal, tiveram que correr. Mas por último, não conseguiu derrubar a casa. Porque os dois eram preguiçosos. Sabe o que acontece com a gente? Que muitos de nós, não estou falando todos aqui, mas acontece, eu como estou falando essa mensagem vai para lá para o canal, e muitos vão me ouvir, quantas pessoas, irmãos, elas têm mais tempo de ouvir, de ver uma série de coisas que não edificam, de ler livros que não edificam, de ver programas que não edificam, e passam horas. Fico impressionado. Mas na hora de ler a Bíblia, sempre vão ter problemas. Vem a velha desculpa, né? Eu estava muito cansado. Né? Então, se nós temos esse problema de ficar cansado naquele horário de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia antes, vamos estudar antes. Não podemos nunca perder a oportunidade de poder estar nos firmando. Ninguém aqui sabe o que sucederá amanhã, o que vai acontecer durante a semana. Ninguém sabe. Você sabe? Ninguém sabe. Não somos oniscientes.
Nós sabemos o que passou ontem, de ontem para cá. Mas o que vai acontecer de 2 minutinhos, de um segundo para frente, nós não sabemos. Não sabemos. O interessante é que ele usa aqui o Deus de Jacó. Por que ele fala o Deus de Jacó é o nosso refúgio? Porque ele quer usar o exemplo daquilo que Deus fez com Israel. Os milagres. Temos alguns exemplos aqui, no início, lá no Êxodo, quando as pragas atingem o Egito, menos o local onde estava Israel. Impressionante isso, né? Todo mundo perdeu gado. A rã invadiu as casas de todo mundo. As pulgas vieram lá, né? Morreu isso, morreu aquilo, mas não de Israel. Aí cumpre o Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Deus de Jacó é esse Deus que está conosco. É o Deus que quando Israel estava sendo perseguido por exércitos de Faraó, só tinha o mar na sua frente. E depois disso, o que poderia acontecer? Seriam pegos. Mas Deus abriu o mar. E o mais interessante é que Deus faz tudo perfeito, né? Não somente abriu o mar, como também secou para que não molhasse os seus pés. Deus agiu. Lá no deserto, onde tudo é escasso, não tem nada. Água veio da rocha. Choveu pão do céu. Até carne apareceu para eles comerem no deserto. É esse Deus que a qual precisamos, que está aqui pregando o salmista. É esse Deus, que é o Deus de vocês, é o nosso Deus. Quando nós estivermos naquela situação crítica, olha a estratégia, ensina para vocês aqui. Deus de Jacó, eu sei que tu és o meu Deus, me ajude. Haja em meu favor, Deus de Israel. É assim que oravam os antigos. Sabe por que eles oravam assim? Para poder chamar a atenção de Deus. Tu és o Deus de Israel e também é meu Deus. Então aquilo que eu fez com Israel, também faça comigo. Me ajude. Precisamos entender isso a cada dia. Estamos vivendo um mundo muito difícil. Você não percebeu ainda? A situação a cada ano vai ficando difícil. É o governo que não é muito bom. É a criminalidade que tem aumentado. É o desamor que tem imperado. Você vê aí, as pessoas não amam mais como antigamente. As pessoas não mais têm a empatia, a compaixão como antigamente. Acabou isso. É muito raro hoje a compaixão. Aí, se já seja um celular, né? Em vez de alguém ajudar alguém que está passando um trânsito de festa, ele vai o quê? Filmar. Aí lança na internet. Isso, irmão. Imagine. A pessoa sofrendo de dor e a pessoa está filmando a pessoa sofrendo de dor. Isso é o que tem, infelizmente, apresentado no nosso mundo, a empatia. A falta de empatia. Na verdade, a empatia. Estamos olhando para a dor do homem, a dor do nosso semelhante, como se fosse uma dor qualquer. E a empatia, a compaixão, é exatamente sentir a dor do outro. É viver como se estivesse ali, naquele mesmo lugar. É isso que hoje, é isso que a Bíblia, de alguma forma, tem procurado nos ensinar. Se nós lermos cuidadosamente o capítulo 5
6 e 7 de Mateus, nós vamos aprender isso. As epístolas, a partir de Romanos, eles explicam, eles ensinam lá aquilo que Jesus falou nesses 3 capítulos. Então, por mais que as situações sejam difíceis, vamos buscar sempre a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele veio para cá, Deus enviou o Espírito Santo, foi para isso mesmo, para poder nos auxiliar nas horas mais difíceis da nossa vida. Por isso, esse salmo, escrito por um dos filhos de Corá, que teve um exemplo muito ruim do seu pai. Seu pai foi rebelde. Mas ele pega tudo aquilo que viu o pai fazer, ele traz para algo que ele aprendeu de coisas boas. Ele não pegou ali a ideia do pai. Ele aprendeu com aquilo que Deus ensinou para ele. E o Salmo 56 merece cada dia mais muita atenção. O verso 8, ele faz um convite. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Venham contemplar as obras do Senhor. A guerra está aí. Aí quando fala em guerra, o que nós lembramos? Lá do Irã, lá, né, irmãos? Lá da Ucrânia. Mas na verdade, nós vivemos de guerra aqui. A guerra não é somente na base do tráfico, da milícia. Às vezes dentro da nossa própria casa nós estamos em guerra. Em guerra, talvez, não com o nosso ente querido, mas a guerra, talvez, a pior guerra que nós vivemos hoje é a guerra dentro de nós mesmos. Capítulo 7 de Mateus, capítulo 7 de Romanos, deve ser muito bem lido por vocês. Romanos 7, Romanos 8. Ali, você vai entender coisas importantíssimas na nossa vida. Primeiro que no capítulo 7 de Romanos, Paulo está descrevendo a sua guerra interior. Está dizendo, olha, eu quero fazer o bem, mas não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Olha só. E quando termina o capítulo 8, o capítulo 7, é bom nós verificar no versículo 24, ele fala assim: que será de mim, ó homem miserável que eu sou? Aí ele fala: Jesus Cristo é a minha solução. Aí quando ele começa o capítulo 8, observe só, ele fala assim: portanto, eu não sei como fala isso no português, mas é uma ligação que faz de um capítulo 7 para o capítulo 8. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer o seguinte: se eu estiver em Cristo, se eu estiver me relacionando com Cristo, eu não vou mais guerrear. Eu não vou mais ficar naquela situação brigando comigo mesmo, porque eu estou debaixo da proteção, do domínio, do guia de Cristo na minha vida, entendendo a pessoa do Espírito Santo. É isso que ele fala aqui, no versículo 4 diante do Salmo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio tem que correr aqui dentro. Tem que ter vida. João, no capítulo 5 da sua primeira carta, não lembro o versículo agora, mas ele fala assim: quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Isto é, eu só vou ter vitalidade, eu só vou ter vigor se eu viver em relacionamento com o meu Deus. Aí ele acrescenta:
Deus está no meio dela, versículo 5. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Porque estão sendo abalados. Porque Deus não está no nosso meio. Porque a minha casa está movimentada, toda assim, toda assado. Porque Deus não está no meio dela. Não vou fazer isso aqui não, né? Mas observe só. Tem um geral aqui tem um geral aqui tem, irmão João, irmão Jorge. Tem um geral que apaga toda a luz numa vez só? Tem um geral que apaga toda a luz? Ou não? Então vamos fazer o seguinte, se funciona aí, olha só. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui agora, vamos fazer uma dinâmica agora aqui, o irmão Jorge vai se posicionar ali. Não paga por enquanto não, irmão Jorge. Observe só aqui. Não. Aí vai acontecer o seguinte, nós estamos agora aqui, você tem toda visibilidade aqui, não tem? Não tem, amados? Estão chegando? Agora apaga todas as luzes agora, irmão João. Pode apagar a luz agora, pode apagar. Não, apaga todas as luzes agora. Nesse momento agora, a visibilidade, ela ficou escassa porque tem uma luz lá fora. Não é isso mesmo? Esse é o mundo que às vezes estamos vivendo hoje. O mundo das trevas, acende a luz, mas quando Jesus entra, pode dizer, tudo volta. Eu consigo enxergar tudo. Eu consigo entender aonde eu estou. Os irmãos já passaram por situação em casa, sozinhos, e de repente a luz falta? Já passaram já? Como é que é a sensação? É angustiante. É angustiante. Não pensa não que o negócio é assustador, porque ainda por cima quando vem trovão, ainda por cima ainda, né? Aí apaga a luz e começa a trovejar. Ai, meu Deus do céu. Aí o coração já fica desesperado já, né? Mas é assim. É isso que Deus quer. É essa situação que estamos vivendo hoje. E querendo procurar. E aí procuramos no lugar errado. Procuramos no vício. Muitos procuram no vício, procuram em outras coisas que não deveriam procurar. Mas Deus está no nosso meio. E se nós queremos viver essa paz, somente Ele pode nos conceder. E Ele nos ajudará desde o romper da manhã. Aí, fala assim, olha, bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, isto é, ela se derrete com a voz do Senhor. Que nessa noite possamos entender isso e irmos para casa, sabe, confiante de que a presença de Deus, ela é de suma importância na nossa vida cotidiana. O salmista, o Davi, né? Ele depois que ele estava aquele problemão todo lá, vivendo toda aquela situação difícil, ele falou, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o seu Espírito Santo. Que perca tudo, que perde tudo, mas nunca o Espírito Santo e a sua presença. Para Davi, o mais importante é a Deus do que o seu reinado, do que a sua vida, do que tudo que ele tinha. E é isso que deve ser mais importante na nossa vida. Deus, a presença dele contínua,
Jesus disse: eu vou para o céu, mas vou enviar o Espírito Santo, que aonde vocês estiverem, estejam nele também. Então, pense nisso. Para onde você for, quem vai com vocês? O Espírito Santo. Para onde vocês forem, vai estar no meio de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite?